Olá, alunos! Vamos resolver aqui uma soma de vetores comum, né? Imagina que eu tenho o vetor, a força F1 e a força F2. O módulo de F2 é 100 N e o módulo de F1 é 150 N. Só que ele está a 10 graus aqui, esse aqui está a 15 graus. A pergunta é qual a força resultante desses dois vetores quando somado? Primeiro preciso escrever o F1, a força 1, vetorialmente. Então vejam que eu faço 150 cosseno de 80 graus e vejam que aqui tem 80 graus, né? Então, essa componente é Fx da força 1 e esse pedaço aqui, essa parte aqui, é a componente Fy da força 1. Da mesma forma, a força 2, 100 cosseno de 15 graus. É a componente, graus. É a componente Fx da força 2. E aqui eu tenho a componente Fy da força 2. Quando eu quero fazer a força resultante, eu quero F1 mais F2, vetorialmente. Só lembrando aqui, que eu cosseno de 80 graus, seno de 80 graus, cosseno de 15 graus, seno de 15 graus, são necessários ali na conta. Eu coloquei 3 casas decimais só para facilitar e para padronizar o cálculo. Com isso, a força resultante, na verdade, é o quê? É a soma dessa força aqui, na direção X, em I, né? E essa força aqui em I, que vai dar isso aqui, componente I. E essa força aqui, que dá 147,72 mais 258. Então, vejam que eu tenho aí esse 258, é o somatório dessas duas componentes aqui na direção Y. Então, eu escrevo a força resultante como sendo 992,04I mais 405,72 na direção J. É assim que eu escrevo a força resultante. Na sequência, vocês têm aí esse vetor aqui, Você tem o vetor F1 e o F2. E eu preciso de novo calcular a força resultante. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a soma direta aqui, Para isso, eu preciso escrever o F1 em suas componentes I e J. Vejam aqui, 500 cosseno de 60. É a componente Fx da força F1. E aqui 500 seno de 60. É a componente Fy da força 1. Como é que é isso? Pega esse 500 assim, em módulo, ele tem um ângulo aqui de 60 graus. Então, a componente Fx dele é só essa componente aqui, Fx, E essa componente Fy é essa componente aqui, De tal forma que eu escrevo o vetor por meio das suas componentes. Faço isso também para a força 2. Lembrando aqui, para fim de arredondamento, podemos usar esses valores, cosseno de 60, 0,5. 160, 0,866. 45 seno igual ao cosseno, 45 graus, né? Então, a força resultante, é a soma dessa componente mais essa componente, ou seja, essa aqui mais essa componente aqui, ou seja, se soma na direção I, todas as componentes J também, essa componente aqui com essa componente aqui, Veja que aqui o sinal é negativo, porque tem um negativo aqui, Por que negativo? Porque quando eu faço a componente da força F2, a componente Fy2 é negativo. Com isso, eu somo essas duas grandezas aqui, vai dar esse valor, somo essas duas grandezas aqui, vai dar esse valor aqui, E aí a gente pode escrever esse vetor dessa forma aqui, no componente aqui 957, é a componente I, está aqui, e menos 274, está aqui, para baixo. Com isso eu tenho esse ângulo alfa aqui, e esse alfa é o arco cuja tangente tem esse valor, 274 dividido por 957, que dá 16 graus. Então aqui é 16 graus. Essa força resultante está calculada e posicionada no sistema de coordenadas. Esse outro exercício, o que eu estou fazendo? Eu tenho aqui um corpo de 2.000 newtons aqui, suspenso por duas cordas, né? Então a corda com a tração 1 e aqui a tração 2. Os ângulos estão dados aqui, Esse ângulo aqui é 60 graus. E esse ângulo aqui, é calculado por meio desse triângulo, retângulo aqui, formado 345 aqui, né? Corrigindo aqui, É o triângulo retângulo mais comum, né? O clássico.
todo mundo conhece como sendo 3, 4, 5. Bom, a gente sabe que a força-peso, então, é um corpo de 200 kg, 2.000 newtons aqui. O seno esse ângulo aqui, ó, é 53,1 graus, aqui, ó, calculado aqui, ó, por meio da tangente. Então, a tração 1 é escrito na sua componente I e J, e a tração 2 também, ó. Bom, eu consigo calcular, fazendo aí um sistema, que a tração 1 é igual a 1,2 à tração 2. Então, fazendo aí agora aí, o somatório de forças em X é igual a 0, somatório de forças em Y é igual a 0, eu consigo determinar que a T2 é igual a 1.088 newtons e a T1, 1.305,6 newtons. Próxima questão tem um vetor PQ, que tem esse posicionamento no sistema de coordenadas cartesianas. Aqui é a componente Q, 6. Opa, peraí. O Q, aqui está trocado, ó. É 3 e 6, né? Porque aqui é Y, gente, ó. Então, vou arrumar aqui, ó. Está trocado, né? E o P está certo, então o P é 3 e 4, né? Então, quando eu faço ali os vetores, o que acontece? Sobra só, aqui é 3J, né? Aqui, ó, é J, né? Porque esse menos esse é 3 menos 3 dá 0, né? Ok, então o vetor aqui é J, o RPQ é 3J, aqui é 3J, aqui é 0, e o módulo é 3, né? Aí tá certo, ok? Lembrando que o vetor unitário é igual o próprio vetor sobre o seu módulo, né? Então, como é que eu faço o vetor RPQ? Geralmente é o Q menos o P, né? Então, como é que eu faço? Ó, eu pego a componente em... Quem é a componente do Q? 3 menos 3i, que dá 0, mais componente do Q? 6 menos 3j, né? E mais 4 menos 4k. Então, aqui dá 0 também. Então, fica 3j. Esse aqui, ó, é bem interessante. Eu tenho uma chapa de aço com espessura de 5 centímetros. O aço tem densidade de 7.600 kg/m3. A força 1 para cima aqui, ó, tem que ser igual ao peso, somatório de força resultante em Y igual a 0. Então, a primeira coisa é calcular a massa igual a densidade vezes o volume. Eu consigo calcular a massa dessa chapa porque eu tenho aqui as medidas, né? 3 por 6 pela espessura. Então, 5 milímetros, na verdade, é a mesma coisa que 0,05 metros. Bom, peso dessa chapa 68.400 newton, né? Porque 6.840 kg vezes 10, peso é igual a mg, né? E eu tenho esse valor aqui. Bom, eu posso fazer um balanço de forças, né? Somatório de força resultante em A é igual a 0. Então, eu vou desenhar aquele nó A aqui, ó. E eu tenho que, nesse caso, como os ângulos são iguais aqui, eu posso dizer que aqui é T e aqui também é T, né? Eu simplifico isso. Com isso, eu vou descobrir que o T é 48.366 newton. Bom, se eu quiser a tensão axial nessa corda, a tensão axial vai ser sempre o que? A força sobre a área da secção. O que é a área da secção? É a área dessa corda aqui, ó. Toda corda tem uma secção, tem um diâmetro, né? A partir do diâmetro eu calculo a secção. A área da secção é igual a π d² sobre 4, né? Que eu calculei aqui, ó. 0,00049 metros quadrados. Logo, a tensão axial é a tração sobre a área. Então, isso dá esse valor aqui, que dividido, aqui está em Pascal, né? Eu sei que 1 megapascal é igual a 10 na sexta. Então, posso dizer que é 98,6 megapascals. Na sequência, vejo que eu tenho aí um vetor AB e tem uma força de 1.000 newtons de C até B, a direção dela. Então, primeiro eu calculo aqui o RAB. E eu quero o momento, né? O momento da força em relação ao ponto A. Aqui, ó. Então, eu faço o seguinte, ó.
eu escrevo a força CB como sendo 1000, que é o módulo, vezes a vetor unitário UCB. De C para B tem uma direção. Então, vamos lá. Calcula aqui, ó, o RCB. Calculo o módulo desse vetor e aí eu acho um CB aqui, ó. 1000 vezes esse valor vai dar aqui, ó. Aqui está a força CB escrito na forma vetorial. Veja que eu tinha dado só o módulo dela. O momento é dado por aqui, ó, pelo produto vetorial de RAB vezes FCB, que vai dar esse vetor aqui, esse é o momento, cujo módulo é 8.573 newton vezes metro. Toda a força para cima, na sequência, eu tenho aí um corpo, uma placa aí, que está sendo levantada por com quatro cabos de aço, né, no ponto E. Eu posso dizer que o somatório de força resultante no ponto E é igual a zero. Então, o que acontece? Toda força para cima, ela é igual a força para baixo. Então, força para cima é igual a força para baixo. Então, vejam que eu consigo estabelecer, por meio de simetria, que esse ângulo alfa aqui, ó, é esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo beta é esse ângulo aqui, ó. Essa medida aqui é obtida por meio de Pitágoras, né? Ó. É só obter a partir daqui, ó. Então, eu tenho quatro forças, né? Então, o que eu faço? 4 vezes essa primeira força aqui. Afinal de contas, vejo aí que cada força dessa aqui, ó, foi dada, né? Cada força tem 2.000 newtons, não é isso? Então, como eu posso decompor essas forças todas na direção vertical, e aí eu vou ter exatamente o peso aí desse corpo como sendo 6.857 newtons, né? Importante você entender que se a força é 2.000 para cá, eu tenho o componente dela para cá. E aí é tudo a questão de fazer relação de triângulo, né? Seno e cosseno. Lembrando que é beta. De novo, eu tenho aí um corpo. Esse corpo tem 1.000 newtons e ele está apoiado por 3 cordas. Bom, eu tenho aqui os componentes A, B, C, D e somatório de força resultante, né? Em x é igual a de y. Escrevo aí as componentes UAB, UAC, UAD. Logo, eu tenho as forças escritas aí vetorialmente. E com isso eu faço um balanço de força, no somatório de forças, e consigo descobrir aí que a força 1 é igual a FAB, e aí eu resolvo esse sistema, né, para obter aí quais são as forças, tá? Eu só deixei aqui encaminhado, não resolvi essa questão, deixei para vocês resolverem aí. Aqui eu tenho uma torre, e a torre está sujeita a uma força aí 100 newton para cá, 400 newton para cá, 800 newton para cá. A pergunta é, qual é a força resultante, né? Então vejam aí que eu tenho que decompor cada uma dessas forças nos seus componentes. Que componentes? U, DC, UDA, UDB. Depois eu multiplico a força o componente pelo seu módulo para cada uma delas. E depois eu somo. A força resultante é dada dessa forma aqui. Eu somo todos os componentes, né? São I, J e K. E com isso eu tenho a força resultante como sendo 1.523 newtons. De novo, eu tenho aí uma torre aí suspensa por uma força 2.000 newtons para cá, uma força na direção A, C e uma força na direção A até D. São 3 forças. Eu sei que é o módulo de FAB é 2.000, aí eu descubro qual é o vetor unitário de A até B, para escrever a força A B dessa forma aqui, ó. E faço isso também para cada uma delas. Somatório de força resultante em x igual a 0 e y igual a 0. Lembrando que, nesse caso, a componente resultante tem que ser na vertical. Então, essa força toda tem que dar para baixo. Por quê? Porque eu vou ter uma reação aqui no apoio da torre. Com isso, eu acho que a força 1 é igual à força 2, que é 1.715 newton, né? Nesse caso aí, houve uma certa simetria. O que é a força 1 e a força 2, né? A gente acabou dizendo aqui que a força 1
Nesse caso aí pode ser a força AC, que é igual à força AD. Simplifiquei aí na hora de fazer a questão, coloquei F1 aqui, né? E F1 e F2 aqui, ó. Que é o módulo, né, das forças FAC e FAD. Bom, é isso, né? Espero que tenha ajudado aí essas questões a vocês exercitarem a mecânica dos sólidos. Espero que tenha entendido e até a próxima aula.